Pronto. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós mandamos também uma saudação para a igreja lá de Moçambique. Mandamos essa saudação para o pastor José Moisés e para o povo lá, nosso povo lá. Eles tiveram ontem uma escolinha com as crianças que eles têm 2 vezes na semana, e tinha mais de 60 crianças lá reunidas ontem, durante todo o dia. O tempo melhorou, parou de chover lá, e então nós mandamos a nossa saudação em nome de Jesus Cristo e agradecemos pelo bom trabalho que os irmãos todos estão fazendo lá. Então, o título da nossa mensagem hoje é Senhor, em Ti temos vitória. Em Ti nós temos vitória. E eu vou fazer primeiramente uma introdução, mas depois nós vamos ler o Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 4, dos versículos 16 ao versículo 21, mas nós vamos ler mais adiante. Lucas, capítulo número 4. Encontrou? Lucas, capítulo número 4, versículos 16 até o 21. Encontrou? Lucas, capítulo 4, versículos 16 ao 21. Muito bem. Eu vou introduzir a mensagem, né, como sempre, e depois a gente lê o Evangelho e a gente vai a buscar a ministração de cura. Hoje, o propósito que o Senhor pôs na minha mente é que a gente busque a nossa cura psicológica, a nossa cura emocional, a nossa cura espiritual e até a cura do nosso corpo, por que não, né? Então aí, certamente que o Senhor vai continuar fazendo a obra dele na nossa vida. O que eu quero introduzir o assunto é o seguinte, meus irmãos e minhas irmãs. Muitos de nós, quando nós somos jovens, aqui, hoje nós já temos jovens e já temos pessoas de idade na igreja, mas já temos jovens também. E, obviamente, os que já passaram por uma longa trajetória na vida vão entender muito bem isso que eu estou querendo dizer. Então, muitos de nós, quando nós somos mais jovens, nós pensamos que tudo que se passou na história da nossa família não tem nada a ver conosco. Muitas vezes a gente pensa isso, que o que se passou na história dos nossos pais, na história das nossas mães, dos avós e até dos familiares mais próximos, muitos de nós pensamos que é a história que está registrada da família que não tem nada a ver com a gente. Mas isso aí é um grande equívoco, porque o que se passa na nossa família, o que se passa conosco, nós herdamos, não só do ponto de vista biológico, mas nós herdamos muitas das coisas que a gente vê quando a gente é criado, né? E nós somos criados e geralmente nós temos muitos sonhos quando somos mais jovens. Isso é normal, a gente ter sonhos na vida. Nós imaginamos que a nossa família, que a nossa função como pais e como irmãos, que a nossa função vai ser muito bem exercida, que nós vamos ter o melhor e tudo que os nossos filhos merecem, não é isso? Isso é o que toda família tem, toda família pensa em dar o melhor para os seus filhos. Mas quando nós amadurecemos, quando nós chegamos a um certo ponto da vida, aí então nós chegamos à conclusão que aquilo que Jesus deixou escrito, ele falou para os que estavam presentes lá com ele, mas que está escrito o que ele falou, que no mundo nós teremos aflições, mas ele não deixou a gente como órfãos. Ele acrescentou a essa afirmação, ele disse que, mas eu venci o mundo, ele falou, e disse e prometeu que vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Isso é a nossa garantia, né? Todos os sufocos que a gente passa, a gente tendo a certeza,
como temos que o Senhor está conosco, isso daí nos ajuda a seguir em frente e encorajar e abençoar os nossos filhos e abençoar a nossa família. Então, no Evangelho de hoje, né, em Lucas, o Senhor disse que veio, aqui ele veio, para que finalidade ele veio, com que missão ele veio, e ele quer nos resgatar de tudo que nos aprisiona e que nos oprime. Porque se nós vivemos num mundo de trevas, obviamente que nós não somos das trevas, nós somos do reino da luz. Mas este mundo, sendo um reino de trevas, obviamente que traz uma porção de pressões sobre a vida das pessoas. Alguns se dão conta, os que conhecem a palavra de Deus sabem a que vem isso, né? Mas os que vivem pela fé sabem que em Jesus Cristo nós temos vitória. Isso é o que vai ser o hino que nós vamos cantar no final. Então vamos aqui refletir no que diz a palavra do Senhor, em Lucas 4, versículos 16 ao 21, e eu vou pedir a vocês para participarem dessa interação na leitura de pontos em pontos. Então aqui diz que, indo Jesus para Nazaré, onde ele fora criado, ele entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, né? Ele era judeu, e levantou-se para ler. Então lhe deram o quê? O que está escrito aí? O livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías, que naquele tempo eram aqueles rolos, não eram livros assim práticos de se abrir. Então entregaram a ele os rolos das escrituras do profeta Isaías, e abrindo o livro, o que aconteceu? Ele achou o lugar onde estava escrito aquilo que ele queria passar para as pessoas, aquilo que ele queria ensinar, aquilo que ele queria relembrar, porque na verdade o que ele ia dizer era sobre a profecia que havia sido dada por Isaías 700 anos mais ou menos antes dele vir. Deus já usou o profeta Isaías para anunciar a que viria o Salvador, a que viria, qual era a missão de Jesus Cristo. Então, usando as mesmas palavras da profecia de Isaías, ele diz o seguinte, o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para quê? Evangelizar. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e a restauração da vista a quem? Aos cegos. Para quê? Para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Depois nós vamos entrar no mérito desse ensinamento. Aí no versículo 20 ele diz assim: tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E aí o que se passou depois que ele tinha lido a palavra? O que está escrito aqui? E todos na sinagoga ficaram como? Tinha os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje o que aconteceu? Se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ou seja, aquilo que tinha sido profetizado por Isaías no início, aquilo se concretizou naquele dia. Muito bem, isso é importantíssimo, porque as promessas do Senhor, elas não são válidas somente para aquele tempo, mas elas são válidas para nós hoje, foram válidas para os nossos pais, para os nossos avós, e serão válidas para sempre. A palavra do Senhor não muda. Então, tudo que nós necessitamos hoje em dia é viver uma vida digna dessas promessas de Deus. Porque você imagina, a pessoa que não vive uma vida em paz, a pessoa que não vive uma vida buscando caminhar pelo poder do Espírito de Deus, certamente vai viver
em insegurança e certamente vai viver aterrorizado ou aterrorizada. Então, tudo que nós necessitamos é viver uma vida digna das promessas do Senhor. E para isto, nós devemos buscar a cura para as ataduras que existem, primeiro na nossa mente, né, como resultado do que ficou gravado das nossas experiências, não só no meio da família, mas no trabalho e em todos os ambientes em que nós convivemos com as pessoas. Então, o que nós temos que fazer para melhorar a nossa qualidade de vida, né, diante das experiências que a gente teve, não importa se a gente é velho ou se a gente é mais jovem, o que importa é que todos de alguma maneira tiveram alguma experiência na vida. E alguns não sabem que nós, até mesmo quando ainda estávamos dentro do ventre da nossa mãe, a gente pode ter sofrido algum impacto de algum estresse que a nossa mãe passou durante a gravidez. Isso acontece. Muitas mães, né, quando levam uma situação de vida muito estressada e são traumatizadas, aquilo de alguma maneira, a criança que ainda está lá no ventre, a criança sofre algum impacto disso. Então, buscar a cura é algo que não está se falando somente da pessoa que está fisicamente enferma, mas a cura para todas aquelas más experiências que nós passamos e que às vezes a gente não está nem consciente disso. A outra coisa é buscar a cura para a nossa consciência. Uma coisa uma coisa é o que está na nossa mente, a cura da nossa mente. Por exemplo, eu vou dar exemplos porque a gente exemplificando fica mais fácil. A mente da pessoa, quando está contaminada pelo pecado, a mente da pessoa, quando está contaminada pelo vício, o que acontece? A pessoa, às vezes, até fica inibida de orar, porque a mente está contaminada por coisas que não servem, né? Então, o que está na nossa mente, né, ela pode contaminar a nossa alma, pode contaminar o nosso espírito, e ainda que a gente queira se libertar daqueles pensamentos ruins, eu não creio que exista alguém aqui nesse santuário, ou lá na África, onde quer que seja, eu não creio que exista alguém que não tem alguma coisa que passou das experiências da vida e que não ficaram registradas na mente. Mas não só as coisas que ficaram, as experiências ruins que ficaram acumuladas na mente, que a pessoa se lembra de quando em quando vem aquelas coisas na mente, mas também buscar a cura da consciência, porque a nossa consciência é uma coisa muito séria, porque quando a gente está ligado com o Senhor, quando a gente está caminhando pelo poder do Espírito Santo de Deus, quando a gente está vivendo dependente do Espírito Santo de Deus, quando a gente está caminhando sempre a buscar as coisas do Senhor, não quer dizer que a gente não vai enfrentar alguma aflição. O pessoal na África, por exemplo, imagina, a gente até comentou isso lá ontem no piquenique, o pessoal na África não tem nem o que comer. O que eles comem é um negócio, é uma dieta muito simples, que não dá à pessoa a nutrição necessária para o corpo. Então, a pessoa que está com um corpo fraco, a pessoa que está enfrentando todo tipo de opressão, certamente que isso vai contaminar a mente, vai contaminar o coração e vai contaminar o espírito. Então, é uma experiência muito interessante quando a gente ouve o pastor José Moisés e o povo lá da África, o que acontece lá, né? Porque ainda vivendo no meio de todas as dificuldades que eles vivem, eles fazem vigílias durante a noite, e às vezes passam um dia ou 2 dias, fazendo vigílias e orações. Por quê? Porque é a maneira deles se libertarem daquelas aflições, daquelas situações que eles estão vivendo. Isso é um testemunho enorme para nós. É um testemunho enorme porque cada vez que a gente vê uma situação, um meio ambiente, ou um local, ou grupos de pessoas que estão vivendo cada vez mais em necessidades
de ordem material, mais elas buscam de Deus. Mais elas buscam de Deus, que é o que acontece lá. Toda vez que ele manda aqueles vídeos, toda vez que ele manda aquelas coisas, aquelas fotos, etc., a gente vê que são pessoas que estão caminhando pelo poder de Deus. Teve tempestade lá, está no inverno lá, eles não tinham nem roupa para vestir, diz que o inverno lá agora foi pior do que o dos últimos 10 anos. Então, essas coisas aí fortalecem a alma e fortalecem a vida e o espírito da pessoa, quando a pessoa caminha buscando o poder que vem do Senhor. Jesus Cristo não disse que no mundo teremos aflições, mas que Ele venceu o mundo e que Ele vai estar conosco todos os dias até o final? Então isso é uma promessa que nos levanta, né? E é nesses tipos de promessa que eles vivem. Agora, quando se fala de buscar a cura da nossa consciência, é algo muito sério, porque a nossa consciência, às vezes, né, ela está pesando de alguma coisa que o Espírito Santo leva a gente a sentir, né, se a gente está conectado com o Espírito Santo, né? Então, coisas que se passam e que o Espírito Santo leva a gente a ver que não foi alguma coisa que a gente fez no sentido de agradar a Deus. E aí alguma coisa pesa na consciência por algum fato que a gente alguma coisa que a gente deveria ter feito e não fez, ou por alguma coisa que a gente fez e que não deveria ter feito. Então, a nossa consciência também precisa de cura, porque nós somos um ser integral, como diz a teologia. O que é um ser integral? Nós não somos só corpo, não somos só alma, nós não somos só espírito. Nós não podemos pensar que nós somos seres ambulantes aí, corpos que andam caminhando e que não representam a realidade do que a gente é. Nós somos seres espirituais. Quando a gente nasce, Deus é que dá o sopro da vida e aí nós tornamos a alma vivente, aquele corpo que estava no ventre da nossa mãe, né? Aí nós recebemos o sopro de vida. Então, somos seres espirituais. E a cura da nossa consciência é algo que faz parte desse pacote de curas que o Senhor quer ministrar na nossa vida hoje. E também a cura das nossas emoções. As nossas emoções, né, elas residem dentro da nossa alma. Quando a gente está feliz, a gente está alegre. Ontem a gente estava lá no piquenique, a gente estava feliz, as crianças estavam brincando, nós estávamos rindo, contando experiências da vida, etc, etc. Agora, quando a gente está triste, então aí a coisa fica num outro, a situação muda, a circunstância muda, e a residência das nossas emoções, sejam elas boas ou ruins, é a nossa alma. E o nosso espírito, que é o integrante do nosso ser espiritual, é aquele que tem a conexão com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito. O Espírito Santo de Deus não vai testificar com o meu braço. O Espírito Santo de Deus não vai usar o meu braço e a minha perna para testificar o que Ele quer testificar na nossa vida, porque o nosso braço e a nossa perna são partes do nosso corpo, mas como seres espirituais, a nossa conexão com Deus está através do nosso espírito. Então, muitas dessas enfermidades que estão presentes e causadas por traumas que vêm do passado, né, como resultado de influências que recebemos dos antepassados, ou então até mesmo no meio ambiente em que nós fomos criados, né, e da maneira como nós fomos educados, a maneira como nós fomos educados também influi. Então, essas coisas que são do passado, o Senhor quer que a gente use o dia de hoje para nós nos livrarmos das coisas que venham do passado e que estejam, ainda que a gente não está nem consciente, mas que estejam lá no fundo da nossa alma, nos incomodando, né? Então essas são as coisas que precisam de ser percebidas. A gente teve aqui uma mensagem, coisa de um mês atrás, que a gente estava perguntando qual é o mais importante, o passado, o presente ou o futuro? E aí a gente chegou à conclusão de que o mais importante é o presente, para nos guiar para o futuro, diferente daquilo que o passado pode ter trazido. Então a gente pregou sobre isso aí, não estamos falando nada de novo.
Então é lógico que as boas influências, aí vocês podem me perguntar, mas pastor, será que eu só tenho, na minha vida, só tenho más influências? Não, nós temos boas influências. Quando nós temos um relacionamento de família, que é um relacionamento saudável, a gente traz boas memórias, não traz? Boas memórias dos nossos pais, boas memórias dos nossos tios. Está aqui um irmão que todo mundo da família dele, que a família dele é grandíssima, uma parte da família está aqui na igreja, outra parte não está, mas eu fico encantado de ver como é que a família dele, né, e a família dele com a Dona Maria, como é que eles têm carinho. As filhinhas da Rejane ontem chegaram, vovô, vovó, né? Os adultos, titio, titia. Isso aí são coisas que ficam na nossa vida, ficam na nossa memória, e que são as coisas boas que a gente deve cultivar e passar essas bênçãos para os nossos filhos. Então, hoje o que nós vamos ministrar é sobre essa cura do que estamos tratando na presença do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que onde duas ou mais pessoas estão reunidas em nome do Senhor, que aqui nós estamos na presença do Espírito Santo de Deus. Nós estamos, de fato, porque é isso que fala a palavra. Então, para melhorar a nossa qualidade de vida, está aí a forma. Então, agora voltando para lá, para Lucas 4, que reportou aquilo que era a profecia de Isaías, né? Vamos ver qual era o contexto, o que estava em redor, né? Do povo, como é que vivia o povo de Deus naquela época, né? Seja na época do Isaías, uns 700 anos antes de Cristo, ou até mesmo seja na época de Jesus Cristo. Então, qual era o contexto daquele tempo? Deus usou o servo dele, Isaías, para declarar uma mensagem de quê? De condenação do povo de Deus? Não. Jesus Cristo não veio aqui, nem os profetas vieram aqui para condenar ninguém. O Senhor veio para nos levantar e não para nos condenar. Eu repito isso umas 3.000 vezes por mês. Então, ele usou para trazer, Deus usou Isaías e usou o seu próprio filho e todos os demais profetas para trazer uma mensagem de conforto, de consolação, né, para os habitantes de Judá. Muito bem. A nossa situação hoje, né, depois de passados quantos séculos? Já se passaram vários séculos e já se passaram 2 milênios, né? E a situação hoje é similar à situação do povo de Deus no 8º século antes de Cristo, né? A situação hoje, o mundo nos leva, né, à metralhadora que a gente ouve, que a gente é metralhado de todo lado, a gente é metralhado por meio da mídia, a gente é metralhado por meio do que se passa na rua, a gente é metralhado de toda maneira. Então, o que se passa hoje não é nada melhor do que se passava naquele tempo em que o povo de Deus estava cativo. E depois eles foram para o exílio, etc, etc. Nós não vamos tomar tempo para explicar isso aqui, porque você já tem conhecimento disso. Então, nós somos cativos de quê no mundo de hoje? De que nós somos cativos? Primeira coisa que nós somos cativos é das falsas expectativas, né? O que é falsa expectativa? É a gente esperar alguma coisa do mundo que o mundo nunca vai oferecer, né? Se a gente olhar para as atitudes dos governos, seja de onde for, do Brasil, daqui, de onde for, se a gente olhar para a atitude dos políticos que por sua vez deveriam estar cuidando dos interesses do povo, se a gente olhar para a situação de violência e para tudo que acontece nesse mundo, nós, número 1, estamos cativos de falsas expectativas. Às vezes a gente espera, por exemplo, tem um amigo meu, que vocês também já ouvem falar dele há algum tempo, ele mora lá no interior de Minas Gerais, numa cidade pequena de cerca de uns 5.000 habitantes, né? Ele tem uma pequena área de terra lá, onde ele cria gado, onde ele planta, etc. Muito bem. Ele morava numa cidade grande. Tem muita gente que tem essa expectativa. Deixa eu fugir de cidade grande, porque viver em cidade grande não serve. Viver em Nova York, viver em Boston, viver no Rio de Janeiro, viver em cidade grande você só vive debaixo de tensão.
Aí a pessoa vai e quer mudar para o interior. É óbvio que o lugar onde ele vive, que é uma cidadezinha de 5.000 habitantes, a condição de vida é melhor, é mais calma, não tem o que tem numa cidade grande, mas ele, quando foi para lá, ele estava cheio de expectativas, já estava cansado de morar no Rio de Janeiro, foi cheio de expectativas que a vida dele ia ser uma maravilha, e ele vai ver essa mensagem e ele vai saber do que eu estou falando. A vida dele não é uma desgraça, melhorou muito a qualidade de vida dele, graças ao Senhor que Deus botou no coração dele ir para lá, e a mãe dele inclusive ainda era viva quando ele foi para lá, etc. Mas não tem um lugar, esse é uma expectativa que a gente cria, não tem um lugar na face dessa terra que a gente possa criar uma expectativa que tudo vai ser maravilhoso, porque não existe esse lugar. Ainda que a gente viva numa ilha, sozinho numa ilha, né? Ali alguma coisa a gente vai depender da ajuda do Senhor. Então, a primeira coisa que a gente é cativo é das expectativas equivocadas a respeito do nosso mundo, né? Então, a sensação que às vezes a gente tem, principalmente quem mora em cidade grande, etc., a sensação que a gente tem é de que nós vivemos num exílio dentro da nossa própria pátria ou dentro do nosso próprio país, que aqui, por exemplo, não é a nossa pátria, mas é o país que a gente está escolhendo para viver, não é isso? Então, às vezes, dá a impressão que a gente está vivendo no exílio, como se estivesse no exílio, mas, na verdade, essa outra expectativa, porque não tem nenhum lugar que a gente vai viver livre de qualquer problema, livre de qualquer tensão, livre de qualquer coisa, né? Tem gente que se muda para a China, eu vou lá para a China porque lá na China parece que é melhor, porque tem muito trabalho na China e lá a gente pode ganhar muito dinheiro. O problema não é o lugar onde a gente está vivendo, o problema é o estilo de vida que a gente quer levar dependendo do Senhor, não é isso mesmo? Então é isso que nos leva a melhorar a nossa qualidade de vida. E a profecia do Senhor, e a profecia e o que Jesus Cristo falou, é que ele veio para libertar o povo de Deus desse cativeiro. Muito bem, então ele veio para curar os nossos corações, ele veio para curar a nossa alma, não é isso? Então, agora vamos lá para o Evangelho para a gente digerir o que são as promessas do Senhor, já que ele veio com essa missão. A missão que ele veio foi para nos levantar, nos dar uma qualidade de vida que a gente esteja livre no Espírito de Deus. Então ele disse lá: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Começa por aí, evangelizar os pobres. A palavra pobre aqui, no sentido da escritura original, não é o pobre materialmente, é o pobre, a pessoa que tem pobreza de espírito, a pessoa que não é humilde o suficiente para se render a Deus. Então, aqui todo o sentido dessas palavras de Jesus Cristo tem um sentido espiritual. Então, se você falar com uma pessoa que não conhece da palavra de Deus e disser: Jesus veio para evangelizar os pobres, aí o cara não é pobre, ele vai virar e vai dizer: escuta, o que Jesus tem contra mim? Eu tenho uma vida tranquila, eu tenho o que eu preciso, não sei o que Jesus tem contra mim? Então, nunca que Jesus ia dizer que veio evangelizar os pobres para discriminar os ricos, porque não é esse o assunto, é a pessoa humilde. Ele veio evangelizar aqueles que são humildes o suficiente de nos rendermos a Ele, de reconhecermos a nossa necessidade para nos rendermos a Ele no dia a dia. Então ele veio ungido para evangelizar os humildes. A segunda afirmação é que enviou-me para quê? Enviou-me para quê? Curar os quebrantados do coração. Exatamente, nessa tradução aqui diz para proclamar. Tudo isso aqui envolve cura, né? Então ele veio para proclamar, né, a libertação aos cativos. A libertação aos cativos é o quê? Ele veio para libertar só os caras que estão lá na cadeia?
Será que essa palavra aqui é só dirigida para o pessoal da cadeia? Eu preguei essa palavra lá na prisão na quinta-feira. Toda quinta-feira eu vou lá na prisão do pessoal de libertação e eu ministro lá para eles. Então, ele veio para libertar aos cativos. Será que ele estava se referindo só ao pessoal lá da prisão? Obviamente que não. Cativo de qualquer circunstância. A pessoa cativa de qualquer circunstância que leve a essa pessoa não viver a liberdade em Jesus Cristo, não viver pelo Espírito de Deus. Então, ele veio para proclamar a libertação aos cativos, é isso aí, é parte do pacote da cura, né? Não importa a que nós somos cativos. Às vezes nós somos viciados em alguma coisa, e o vício não é só droga, o vício não é só o álcool, existem vícios de diferentes naturezas, né? Então, libertar os cativos é libertar a gente dos nossos vícios. Sabe uma coisa que eu estava compartilhando lá com eles na prisão? Porque lá na prisão tem gente de toda a natureza que você... obrigado. Tem gente de toda a natureza que você pode imaginar. Tem gente na prisão, eu estou me estendendo um pouco mais porque a gente hoje tem tempo para ver a realidade do contexto em que a gente está vivendo, né? Então, lá tem gente que é revoltada, lá nessa prisão de imigração, tem gente que está lá preso só porque foi apanhado na rua e não tinha documentos, não é porque praticou crime nenhum. Tem gente lá que é preso pelo fato de ter pelo fato de ter praticado abuso contra a esposa, os abusos de qualquer natureza, ou contra os filhos, abusos que acontecem, abuso psicológico, abuso de mental, qualquer tipo de abuso, não é só abuso de bater, de espancar, não é nada disso. Mas lá também tem gente cristã, você pode imaginar nisso? Lá é uma maravilha quando a gente vai lá ministrar para as pessoas, porque lá eles não tem condição nem de falar com os parentes, não tem condição de receber visita dos parentes, então eles estão lá numa situação realmente de muita catividade, não só do ponto de vista das barreiras que eles têm, mas de estarem se sentindo mal ali, eles não gostariam de estar ali, mas Deus é tão maravilhoso que eles são ministrados, tem pessoas que vão lá ministrar para eles e, obviamente, que eles têm a oportunidade de se libertar, de serem curados. Então, quando a gente ora junto lá, é uma oração, uma coisa fervorosa, né? Eles se sentem livres para orar e oram todos juntos, etc. E eu não estou lá para mudar as coisas, porque é a maneira como eles têm de se comunicar com Deus, de colocar para Deus o que eles estão sentindo. Então, tem gente lá que tem raiva, mas tem gente que não tem raiva. Então, uma das coisas que eu estava me preparando para o estudo lá com eles é o seguinte: a raiva é um vício. Vocês sabiam que a raiva é um vício? Sabiam que a raiva é um vício? A raiva é um vício, sabe por quê? Porque tem muita gente que só vive com raiva. Só vive com raiva, sabe por quê? Aquilo é uma catividade, são cativos do mal, porque a raiva não vem de Deus. Não? As pessoas têm raiva, vivem com raiva, qualquer coisinha que acontecer já dá um chute no outro, cheio de raiva, não precisa nada. Você anda na rua, você está dirigindo, você quer dirigir calmamente, se tiver um cara atrás de você que está muito cheio de raiva, ele não só fica buzinando atrás de você, mas ele passa por você e começa a fazer sinais de palavrão. Então, as pessoas nesse mundo estão contaminadas de raiva. E a raiva é um vício, sabe para quê? Para um escape em que as pessoas cheias de raiva, elas... É uma mentira de Satanás, mas essas pessoas cheias de raiva, elas usam a raiva para descontar em cima das pessoas que não tem nada a ver com a circunstância dele ou dela. Usam aquelas expressões de raiva, né, para se colocarem como superiores, para se colocarem numa posição de egoísmo, achando que elas são superiores à outra, às outras pessoas. Então, eu estou cansado de ver isso. Vocês devem estar carecas de ver também no Brasil. O sujeito está andando com um carrinho pobrezinho, porque ele não tem condição de ter um Cadillac,
né? Está andando na rua ali, aí vem o cara que tem um Cadillac, eu não estou generalizando para dizer que todo mundo que tem Cadillac trata os outros mal, mas o outro que tem um carro não sei o quê, vem atrás dele, aí começa a debochar, aí o cara andando com essa charanga aí, começa a buzinar e começa até a falar palavrão, xingar, vocês já devem ter visto isso muitas vezes. Essas são as pessoas que têm a adição da raiva. Eu estava estudando para ministrar para o pessoal lá na prisão, e a raiva é um dos vícios para as pessoas se colocarem, quererem se impor aos demais, porque não conhece uma outra maneira, né, que venha de Deus para lidar com as demais pessoas. O que mais que ele diz? Ele diz que e para a restauração da vista aos cegos. Restauração da vista aos cegos. Será que ele está falando só do cara que tem uma vista que não abre, que ele não consegue enxergar? Ou ele está falando do cego espiritual? Ele está falando do cego espiritual. Porque a pessoa pode ter uma visão muito boa, nem precisar de usar óculos como eu uso, né? Ter uma visão, fisicamente falando, biologicamente falando, muito boa, mas a pessoa que não está em Cristo, ela é cega espiritualmente. Apartados de Deus, apartados do Espírito Santo de Deus, nós somos seres cegos, cegos e mortos, espiritualmente falando. Então ele veio exatamente para isso, para restaurar a vista àqueles que não têm discernimento de qual é o tipo de vida que Jesus Cristo veio trazer para nós. Uma vida sã, uma vida em que a gente é livre para se relacionar e que a gente é livre para viver em paz e em alegria e em felicidade, ainda que no meio de circunstâncias. E aí, a última afirmação que ele faz é que ele veio para pôr em liberdade a quem? Para pôr em liberdade os oprimidos. Quem são os oprimidos? Eu faço uma pergunta muito clara para mim e para cada um, para a gente fazer a cada um de nós. Para durante a semana, quando a gente tiver as nossas devocionais, e para durante a semana, quando a gente tiver os nossos tempos de oração, individualmente ou dentro da família, ou como seja, a gente se fazer essa pergunta. Escuta, será que eu sou oprimido de alguma maneira? Será que eu sofro algum tipo de opressão? É uma boa pergunta para a gente fazer e refletir, porque quando a gente se coloca essa pergunta na presença de Deus em oração, o Espírito Santo pode abrir a nossa mente para nos levar a dizer: uau, eu não sabia que eu sinto uma determinada forma de opressão. Não importa qual, não tem opressão que seja boa, pode ser uma opressãozinha de uma coisa pequena, mas que vai virando uma bola de neve. Porque a opressão e o pecado não fica pequenininho. Aquilo vai virando uma bola de neve, vai crescendo até o ponto de explodir. O mundo está explodindo por quê? Porque é o resultado do pecado que reina no mundo. Então, essa é uma grande reflexão em função da ministração de hoje, para a gente se colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, me mostra, tira lá do profundo da minha alma, qual é a opressão que eu sinto? Por que às vezes eu fico triste, Senhor? Não tem nenhuma causa aparente de eu estar triste. Por que eu estou triste? E o Senhor vai nos curar. Isso é que é o processo de cura espiritual. É o processo em que a gente recorre ao Senhor, recorre ao Espírito Santo, para Ele tirar o que está escondido no profundo da nossa alma e a gente nem sabe por que a gente está oprimido. Por quê? Por causa de um trauma que pode ter acontecido lá no princípio da vida, por causa de um trauma que possa ter acontecido de rejeição dentro da própria família, por causa de um trauma que seja ele qual for. Então isso, para colocar em prática o que nós estamos ministrando aqui hoje, é um grande material para a gente poder refletir durante a semana. E aí finalmente ele diz que veio para pregoar o quê? O ano aceitável do Senhor. O que quer dizer o ano aceitável do Senhor? Para apregoar o tempo da salvação. O tempo da salvação. Quando Jesus Cristo veio com essa missão, ele veio para proclamar a salvação, para proclamar a libertação, para proclamar a cura.
Então, ele veio naquela época e instituiu, implantou aquele plano que desde a época do Velho Testamento já tinha sido profetizado, mas Jesus veio para cumprir aquela profecia, de trazer salvação. Então, já a pergunta então é essa: será que isso só aconteceu, e tem muita gente que crê nisso, né? Tem muita gente que crê nisso, que já passou o tempo das profecias, não tem gente que crê nisso? Já passou o tempo, olha meu amigo, você está louco, já passou o tempo das profecias, já passou o tempo dos apóstolos, o tempo que eles ministravam o que Jesus ensinou, não passou o tempo de coisa nenhuma, porque até a volta do Senhor, até o tempo da volta do Senhor, ainda é tempo de salvação. E a gente vê que a mesma palavra que o Senhor ministrou lá naquele tempo, Senhor, graças, Senhor, eu sinto a sua presença no nosso meio, Senhor. A palavra que o Senhor pregou naquele momento, ela é tão válida, ela é o que levanta a gente, ela é o que encoraja a gente a enfrentar qualquer que seja a circunstância, que ela não muda. É uma promessa, hoje ainda é tempo de salvação. Amanhã, até o dia que Jesus Cristo voltar, ainda é tempo de salvação. E também tem muita gente, né, que pensa que a salvação aconteceu somente lá naquele dia, que foi uma coisa que aconteceu num ponto no tempo, né? E que aconteceu no dia em que a gente aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e que tudo ficou resolvido a partir daquele dia. Esse é outro grande equívoco, porque quando nós estudamos a carta aos Romanos, o que nós aprendemos? Quando nós chegamos aos pés do Senhor, nós entramos no processo de santificação. Nós somos separados em Cristo, nós somos separados para irmos sendo, ganhando maturidade, a maturidade do caráter cristão, que a gente proclama isso repetidamente lá no programa da rádio, né? Então, não foi a salvação, não é um negócio que aconteceu só no dia que o Espírito Santo me tocou, que eu entreguei a minha vida para o Senhor como meu Salvador e acabou. Não, a nossa salvação, ela se coloca em prática todos os dias. Dia após dia, a nossa salvação está produzindo efeitos na nossa vida, para hoje e para o quê? E para o futuro. E será que esses efeitos da salvação, que é o tempo, apregoar o ano aceitável do Senhor, será que é só para nós individualmente, ou a promessa é para a família? Para a família. Promessa para a família. E graças ao Senhor que a gente ainda tem chance, seja como pai, como avô, como bisavô, como padrinho. Tem pessoas que exercem a função de padrinho para realmente ter o papel, querer ter o papel de orientar o seu afilhado ou a sua afilhada, né? Dentro da filosofia da doutrina da Igreja Católica. É até legal essa história do negócio do padrinho, porque o padrinho, muita gente não sabe por que vai lá para ser padrinho de uma criança que está sendo batizada, né? Mas o padrinho é aquele que tem o papel de orientar e de ajudar no crescimento espiritual, não só no crescimento físico da criança, né? Tem padrinhos por aí que eles mandam um dinheirinho lá vou mandar um presentinho para o meu afilhado ou para a minha afilhada. Não é isso. A visão espiritual que o Senhor quer colocar na nossa mente é que nós temos o papel, e a promessa é para a família como um todo. A promessa é para a família. Então, graças a Deus que eu ainda tenho a minha filha, por exemplo, que embora tenha sido criada na igreja, mas ela não quer saber dos caminhos do Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai alcançá-la. Ela, inclusive, é casada com um rapaz que foi criado na igreja luterana, cresceu na igreja luterana, depois, quando virou rapazinho, sumiu, né? Não quis saber mais de igreja, etc. Mas sempre que eu oro, eu peço: Senhor, alcança o coração da minha filha, do meu genro, etc. O meu filho, por outro lado, já está cumprida a promessa, porque ele está lá, educa os filhos dele, ele é um cristão compromissado com Deus na educação dos filhos dele. Então a salvação, ela se estende também para a família. Então, com base nisso, a conclusão que a gente chega é a respeito de 3 pontos muito claros a respeito do propósito de Jesus. Primeiro propósito: tirar o homem do cativeiro, seja qualquer
tipo de cativeiro. Segundo, fazer com que a pessoa enxergue além dos seus olhos físicos, mas ter a visão e o discernimento de ordem espiritual. E terceiro, acabar definitivamente com qualquer tipo de opressão. Acabar definitivamente com qualquer tipo de opressão. Até hoje, eu conheci uma pessoa que a vida dele é um testemunho real de Deus. Eu trabalhei com esse homem, com esse irmão, muitos anos, né? E ele é um cara que Deus usa ele no meio do trabalho para levar as pessoas para Cristo, etc, etc. Aquele homem, ele tinha uma função de muita responsabilidade. Ele tinha no trabalho, ele lidava com todo tipo de pessoa que você imaginasse. O cara que era grosso, mal educado, o cara que era educado, o cara que aceitava as ordens do trabalho, o outro que não aceitava, etc, etc. Mas eu nunca vi o meu irmão Hugo, eu vou mandar esse vídeo para ele, eu nunca vi o meu irmão Hugo estar triste, ou indignado, ou raivoso, ou qualquer tipo de atitude. Aquele homem é um testemunho vivo do que Jesus Cristo veio fazer na vida da gente. Porque ele tinha problema? Tinha, como qualquer pessoa tem problema. Mas o Espírito de Deus, ele estava sempre dominado pelo Espírito de Deus, de maneira que eu nunca vi aquele homem sem um sorriso no rosto e sem falar, falando de uma maneira que não fosse mansamente e ministrando as pessoas. Deus usava ele até com os estranhos. Até com os estranhos Deus usava ele. Então é isso a que Jesus Cristo veio. Então eu queria ver se a gente faz o seguinte, eu queria ver se agora nós vamos cantar essa música que é o hino da vitória. Sim, por favor, meu irmão. Avisa a Ângela também para ela vir aqui para botar no computador o hino da vitória, por favor. Então, nós vamos cantar essa música como uma oração. Eu quero crer que os que têm internet aqui já conhecem esse hino, porque a gente já publicou esse hino na página e mandamos por internet para várias pessoas. Então, nós vamos cantar o hino da vitória como uma oração. Então, vamos... Sim. O pastor falou com o pastor José Fernando Moisés que tinha a volta de 60 crianças. Hoje de manhã eu vi no computador, no internet, que uma passagem que eu lhe escrevi, Sei. que tem 75 crianças. Eu não vi essa mensagem dele, não. Ou tu Ele tinha mandado essa mensagem para nós aqui, era isso? Ou ele ia usar lá na igrejinha? Nós vamos usar. Aleluia. Então você vê, diante disso que você está falando, que o pastor José Moisés está no mesmo espírito nosso. Nós estamos guiados pelo mesmo espírito, porque o propósito dele é uma mensagem de esperança e de fé, né? Aleluia. Então vamos fazer o seguinte, vamos nos levantar e cantar esta canção, que é o hino da vitória, mas cantá-la como uma oração, e cantar com alegria no coração. O hino da vitória. Vamos proclamar a vitória de Jesus na nossa vida. Quem é o homem que teve o poder de andar Sobre o mar, ele que pode fazer se calar. No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade de poder acalmar. Que é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória.
Chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas do passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor de vitória. Do outro lado canto. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós queremos atravessar todos os mares tormentosos da nossa vida. E queremos passar pelo fogo, mas não queremos nos queimar toda vez que o fogo das circunstâncias, ele nos atacar ou nos circundar. Então, Senhor, nós te pedimos, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe e que o mesmo Deus que levou o seu povo lá a atravessar o Mar Vermelho, que é o Deus vivo, é o Deus da vitória, que Ele nos leve a viver em vitória. Proclamamos assim, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia.